Esse Deus, ele tem conhecimento de tudo que acontece no mundo, porque acontece coisas ruins com as pessoas. Você que, você que estuda a Bíblia, você tá começando no ministério, a Bíblia Pentecostal ela é muito boa, viu? Vamos começar aqui falando, né? Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2, do versículo 1 ao 25, é onde está o que eu vou falar aqui agora. E qual o comentário que eu vou fazer? É o seguinte, presta atenção aí. No Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, né? Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez o homem, depois Deus fez a mulher, né? E os dois, né? O homem e sua companheira, eles cuidavam do Jardim do Éden. Ou seja, o homem e a mulher, eles tinham a incumbência, eles tinham o privilégio de serem, né, cuidadores do Jardim do Éden, ou seja, do paraíso. No Jardim do Éden, Deus era a própria legislação lá do homem e da mulher. Ou seja, do Jardim do Éden, Deus era a própria legislação. Deus era o próprio governo lá. Porque Deus, ele tinha acabado de fazer o homem, Deus tinha acabado de fazer a mulher, Deus tinha acabado de fazer a terra, Deus tinha feito tudo. E Deus fez exclusivamente um jardim, onde este jardim tinha tudo, tudo que um ser humano ele podia querer ou precisar. Tudo que você imaginar aí de riqueza e prosperidade tinha no Jardim do Éden. Para o homem e a mulher, né? Para o ser humano. E o que acontece? Acontece que o ser humano, o homem, junto com a mulher, resolveram não obedecer a Deus. Exatamente, o homem e a mulher resolveram não obedecer a Deus. Aí o que acontece? Deus, ele expulsa o homem e a mulher do jardim. Então Deus expulsa o homem do jardim e o homem vai viver por conta própria na terra. Aí o que acontece? Acontece que a partir do momento que o homem passa a viver na terra, né, passa a povoar, a se multiplicar pela terra, o homem passa a ter o controle de seus próprios atos. Ou seja, Deus deixou o homem viver por sua própria, né, por conta própria. Deus deixou que o homem criasse o seu próprio caminho, né, e fosse viver por conta própria. Quando Deus tirou o homem do Jardim do Éden, então isso aconteceu. O homem passou a viver por conta própria. Assim como um filho que mora com o pai, com os pais, né? O filho mora com os pais, quando cresce, vira adulto, se casa e vai embora, sai de casa. E a partir deste momento, ele passa a viver por conta própria dele. Ele é um adulto, ele é uma pessoa formada. E isso aconteceu. O homem saiu do Jardim do Éden e foi viver por conta própria. Quando o homem adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, vamos dizer assim, Deus ele criou uma regra. Vamos ser mais claros, Deus criou uma regra para que o homem não descumprisse aquela regra. E o homem tinha a oportunidade de aceitar não quebrar a regra e o homem podia seguir a regra de Deus e continuar no jardim. O homem preferiu quebrar a regra que Deus tinha dado a ele. O homem preferiu
dizer em seus próprios atos que não queria mais viver sobre o jugo de Deus, sobre as leis de Deus, sobre a constituição de Deus. E o homem quis dizer para Deus, quando errou, ao descumprir a regra dele, que ele podia viver por conta própria pelo mundo. Sendo assim, ele era, a partir daquele momento, responsável por seus atos, deixando assim Deus de lado. Isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 em diante. E com o passar do tempo, o homem ia de mal a pior. E de nenhuma forma o homem queria retroceder em seus pensamentos de buscar Deus. Ou seja, cada dia que passava mais o homem queria se distanciar de Deus e viver por conta própria. Pois é. É o que acontece. Acontece que, com o passar do tempo, o homem se degenera completamente. O homem quer, né, viver por conta própria, como já falei aqui. E quando isso acontece, o homem quer se autodestruir da forma como estava se conduzindo as coisas lá no antedilúvio, né? E o que acontece? Deus vê Noé. Deus conhece Noé, Deus vê Noé. E quando Deus vê Noé, Deus gosta de Noé. Por Noé ser uma pessoa justa, uma pessoa que não estava indo de acordo com a degeneração humana lá. Então Deus escolhe Noé para proteger a raça humana. Porque, como eu estou dizendo, a geração que estava seguindo antes do dilúvio era uma geração destrutível, ou seja, uma geração que estava querendo se autodestruir. Era uma geração que estava, vamos dizer assim, hoje nós temos o quê? Temos Estados Unidos, temos a Rússia, temos a China, temos países no mundo hoje que têm acesso a bombas atômicas, bombas, né, de destruição em massa. Vamos dizer que antigamente era também assim, entendeu? Vamos dizer que também, antigamente também era assim. Então os homens, além de se destruírem em guerras, eles também queriam se autodestruírem a si mesmos e tudo que Deus tinha criado. Para preservar a raça humana, para preservar o que Deus tinha criado, Deus escolhe Noé e a família dele. Então acontece o dilúvio. Pois é, e após Deus ter trazido o dilúvio sobre a terra, após o término, né, do dilúvio, onde está em Gênesis capítulo 8, capítulo 8, versículo 13 em diante, após o dilúvio, Deus manda que Noé saia da arca. O que era a arca? A arca, Deus preservou Noé e a família dele através de uma arca. Vamos dizer assim, Deus, antes do dilúvio, Deus mandou que Noé construísse uma arca. Como uma arca? Tipo um navio, entendeu? Tipo um navio. Vamos dizer que tipo transatlântico. Imagina um navio maior que você já viu na sua vida, ou na televisão, ou na internet. Imagina um navio muito grande. Foi isso que Deus mandou que Noé fizesse para ele e a família dele entrar antes do dilúvio. Pois é, então Noé foi preservado com a família dele dentro desta embarcação, dentro deste navio, dentro desta arca. E Deus mandou que Noé, tanto ele como a família dele, levassem de todas as espécies de animais da terra, até, né, então conhecidas lá. 8 de Gênesis, capítulo 8, versículo 15 em diante, Deus, ele manda que Noé saia do navio, da arca lá,
Deus manda que Noé povoe a terra e se multiplique sobre a terra. E o que Noé faz? Noé faz um sacrifício a Deus. Noé mostra reverência a Deus. Entendeu aí? Noé mostra que ele reconhece ali a bondade de Deus, por Deus ter livrado a humana de uma autodestruição. Ou seja, Deus, de uma forma ou de outra, Deus, ele preservou a terra de uma autodestruição humana, onde os humanos mesmo estão querendo se autodestruir. E Deus ele protegeu a terra da destruição que o homem queria fazer antes do dilúvio e preservou Noé e a família dele, por eles serem pessoas justas, pessoas de bem. Deus fala que não ia mais fazer aquilo. Deus fala em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Deus fala que ele não ia mais fazer aquilo porque ele tinha visto que o coração do homem é mau. Ia ter as 4 estações do ano sem que Deus mais interferisse, porque Deus ele viu que o homem de nascimento é ruim, o homem é ruim de nascimento, o homem tem pensamentos ruins de nascimento. Depois Deus vê Abraão e Deus escolhe Abraão como uma pessoa que ele gosta, uma pessoa que pensa como ele, uma pessoa que tem um coração humilde, uma pessoa que tem fé. É tanto que Deus testa Abraão várias vezes, e todas as vezes Abraão ele é aprovado como uma pessoa de fé. E assim se foi. Abraão passa e, com o passar do tempo, Deus escolhe o povo de Israel como o povo dele. Veja bem, quando Deus escolhe o povo de Israel como o povo dele, o mundo já está povoado. Já existem nações, já existem vários povos, mas Deus escolhe o povo de Israel como o povo dele. Então Deus dá a Constituição ao povo de Israel, que é as leis que vocês conhecem, as leis que nós conhecemos de Moisés, né? Pois é, ali é uma Constituição dada por Deus a Moisés para o povo de Israel, exatamente. Ficando de fora todas as nações. Ficando de fora todas as nações. Mas Deus, antes do dilúvio, Deus quando fez o homem, quando fez a mulher, quando eles pecaram, o homem e a mulher pecaram, Deus tinha dito que através da mulher ia nascer um que ia subjugar o que induziu o homem e a mulher a pecar, que foi a serpente, usada por Satanás. O que acontece é que com o passar do tempo, o povo de Israel também se afasta de Deus. E o que acontece? Como Deus já tinha prometido antes do dilúvio a Adão e Eva, Deus se faz homem e habita entre nós, cumprindo assim o que Deus tinha falado lá em Gênesis. Jesus Cristo aparece. Deus em forma de homem, Deus se faz homem e aparece entre nós. E dá a oportunidade de todos aqueles que acreditam nele serem salvos. Essa é a bondade de Deus, essa é a misericórdia de Deus, aonde Deus dá chance a todas as nações através de Jesus Cristo para serem salvos, todos aqueles que nele crê. E dessa vez, como o homem se degenerou, como o homem quer se autodestruir, da mesma forma como estava antes do dilúvio, agora Deus não dá chance mais só a uma família como Deus tinha dado a Noé. Deus agora dá chance a todos que querem
Deus dá a chance a todos que aceitarem a Jesus Cristo como o seu Salvador. Ou seja, Jesus Cristo agora é a arca que a humanidade precisa para ser salvo. Né? Qualquer um que queira ser salvo da destruição, da autodestruição que o homem a si mesmo quer causar, será salvo através de Jesus Cristo. Não mais para habitar mais aqui, mas para morar num lugar melhor. Porque Jesus Cristo falou que ele ia para o céu preparar lugar para todos aqueles que nele crê. Ou seja, Jesus Cristo ele quer salvar a humanidade da autodestruição que o homem mesmo quer trazer.